Nossa live de hoje, a gente vai falar sobre a atuação do LICA, o Laboratório de Imunopatologia Keizo-Azami, e sua atuação na Covid-19. Eu tenho o prazer aqui de receber o professor José Luiz de Lima Filho, ele é diretor do LICA há muito tempo, ele vai falar um pouco, inclusive, desse trabalho que ele realiza há mais de 20 anos, eu creio. Professor, se apresente, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sua área de atuação na universidade e também apresente para quem ainda não conhece o LICA, que desempenha um papel tão importante na pesquisa e também no ensino, na UFPE. Penso numa pessoa feliz, né, como eu, né, por estar no LICA e fazer parte da Universidade Federal de Pernambuco. Né? Eu estou na Universidade Federal de Pernambuco desde 78, há muito tempo, né? Muitos de vocês não tinham nem nascido, né? Fiz meu curso de medicina aqui com muita honra, com muito orgulho na FPE, né? Fiz o doutorado no exterior, né? Um local bem distante, na Escócia, né? Desde 89, né? Que sou professor do Departamento de Bioquímica daqui da Universidade Federal de Pernambuco, né? E desde os anos 2000, né, que eu faço parte da direção do LICA, né, e com muito prazer. Até alguns colegas dizem, tu estás muito tempo no cargo. Mas o que me faz ficar nesse cargo, e com muito orgulho, e com muita felicidade, né, que eu estou dizendo para vocês, é porque todo dia tem algo de novo, né. E o que é o LICA, né? Vou falar em linha geral, né? O LICA, o nome é o Laboratório de Imunopatologia Keizo-Azami, né? O Keizo-Azami era um professor, né, de imunopatologia da Universidade de Keio, e trabalhou desde os anos 60, né, com o professor Geo Magalhães Filho, que era professor aqui da Universidade Federal de Pernambuco, na área de patologia associada às parasitoses, né, citosomose, filariose. E o professor Keizo-Azami, ele conseguiu erradicar, né, a maioria das patologias no Japão, né, inclusive no pós-guerra. E como aqui, né, na nossa região, infelizmente, né, alguma dessas parasitoses ainda são endêmicas, né, ele resolveu, né, em colaboração com a Universidade Federal e com o Oswaldo Cruz, né, o Instituto Oswaldo Cruz, tentar erradicar, né, essas parasitoses também no nosso país. E em 82, quando então o presidente Figueiredo, né, foi ao Japão, né, pela receptividade que o Brasil deu aos japoneses, né, você sabe que o Brasil é o país que tem mais japonês fora do Japão, né, então os japoneses quiseram dar um presente ao Brasil. Né? E aí perguntaram ao Keizo-Azami o que deveria, né, dar. E ele foi direto, né? Vamos montar um laboratório para tentar ajudar os brasileiros a erradicar essas parasitoses. Né? E aí surgiu esse projeto de colaboração, que então, em 84, era chamado Laboratório de Imunopatologia, ponto. Né? E, infelizmente, em 85, o Keizo-Azami faleceu de câncer, né? E em 86, quando foi inaugurado o LICA, foi dado em homenagem, né, ao Keizo-Azami o nome Laboratório de Imunopatologia Keizo-Azami. Então, o laboratório, né, que surgiu com a participação, né, da Universidade Federal de Pernambuco e de outras universidades, a Universidade Rural, a Católica, também temos pesquisadores, e reduzimos bastante, junto com o Instituto Ageu Magalhães, por exemplo, uma patologia que chama filariose. Né? Então, praticamente, você não vê mais filariose por aqui. Foi com os trabalhos do LICA, né, que se descobriu que a entamoeba histolítica presente na nossa região aqui, ela não é tão patogênica quanto a gente imaginava. Então, muitos médicos hoje não passam mais medicamentos para tratamento. Isso foi um trabalho feito aqui no LICA. Os anos 90 foi um ano muito complicado, né? Porque o projeto com o Japão, muita gente imagina que a gente ainda tem uns convênios, né? Nós temos outros projetos com o Japão, mas o projeto com o Japão só foi 6 anos, né? Ele acabou em 92, foi de 86 a 92. E depois nós tínhamos que ficar com as nossas pernas, né, e com o nosso dinheiro. Né? Você imagina que foi uma dificuldade. Mas são das dificuldades que a gente supera, né? São das dificuldades que a gente tem novas ideias, são das dificuldades que a gente inova, né? E apressa os amigos. Né? E no final dos anos 90, né, o LICA entrou em contato, né, nós tínhamos já algum grupo, né, sendo treinado na França, né, o professor Lula Reis, pesquisador do LICA, né, que trabalhou no desenvolvimento de uma vacina contra o HIV. É uma época muito complicada, aquela época, né? E o professor, né, Jean-Marie André, né, professor da Universidade de Paris, fez essa proposta para o LICA. Ele via que o LICA tinha pessoas, ou seja, pesquisadores com capacidade, e tinha uma infraestrutura razoável. Eu disse, vamos fazer. E aí eu ainda lembro, Vitória, que ele perguntou, você tem dinheiro? Isso não. Eu perguntei para ele, você tem dinheiro? Também não. Então estamos iguais. É Brasil e França igual. Né? Então, nós tivemos uma doação muito boa naquela época, montamos um laboratório de segurança biológica, né? Talvez tenha sido o primeiro
há mais de 20 anos. Fizemos fase 1 da vacina, né? Vacinamos, né? 19 pernambucanos, né? E foi realmente um desafio maravilhoso. E foi, eu diria assim, a primeira grande publicação do LICA, né? Que foi uma da Nature, né? Medicina. Foi muito, muito legal. E provou que nós temos capacidade e competência para transpor dificuldades tanto financeiras quanto científicas. E aí surgiram outros projetos, né? Eu acho que, né? Surgiu, né, o projeto de telemedicina. Mesma coisa, nós fomos o primeiro, o FPE, né, o LICA e o HC, foi o primeiro hospital público e primeira universidade pública do país a ter um sistema de telemedicina, né? E eu diria que tem outras pessoas, né, vários colegas, né, que foram para o Unicamp, né? Hoje a gente tem ex-aluno, né, aqui do LICA, né, que é do staff de Harvard University, né? Outros da Universidade de Paris, né? Mas, professor, vamos chegar agora para nosso tema, né, da live, que é a atuação do LICA da Covid. Eu queria que o senhor recapitulasse, acho que quando divulgou, a imprensa cobriu, saiu bastante matéria, principalmente aquele sistema que vocês utilizam, o drone para vigilância. Né? Então, quando foi que o LICA começou a atuar na pandemia? Como é que isso aconteceu? O Jones, que é pesquisador aqui do LICA, né, e também na Universidade Rural, o Jones já está conosco há um bom tempo, né, e o Jones vem trabalhando com a startup, né, chamada AppTrack, que trabalha em vigilância, né, epidemiológica. É um trabalho belíssimo. E essa é uma das razões de eu ter convidado, né, o John, que ele aceitou, né, trabalhar aqui conosco. Né. É um trabalho extremamente interdisciplinar, né, que entra matemática, entra TI, né, entra medicina. É uma área de computação, professor. Exatamente, exatamente. Né. E por coincidência da vida, sabe lá Deus como, né, o Onício, você vê que a história, o Onício, né, que trabalhou com o Jones, que é biomédico, né? Ele foi fazer um pós-doutorado no Departamento de Economia da Universidade de Zurique. E foi como pesquisador do LICA, né? Foi para lá, né? Em 2018, ele convidou um grupo, né, de pequenos empresários, né, e pesquisadores do LICA para ir a um país paupérrimo da África chamado Malawi, né? Eu perguntei, Onísio, você quer fazer o quê? Não, gente, quer demonstrar, usar tecnologia, TI, em país muito pobre, até fazer telemedicina. Eu disse, gente. E foi aí, primeira vez que a gente usou um drone, né? Tanto para olhar as doenças, né, e também para montar uma rede. Ou seja, a gente fez uma demonstração de telemedicina no Malawi. A Unicef achou aquilo ali fantástico, maravilhoso, porque lá não tem vilas que não tem nem estrada. Né? Então, essa foi a primeira aplicação, né, do drone em relação à saúde. Depois a Unicef teve aqui, né, acho que tu lembra, né, saiu nas contas, assinou um convênio com a Unicef, etc. Pronto. Aí o que acontece? Quando foi o ano passado, né, no mês de abril, passou um ciclone. Né, um ciclone passou por lá, e o ciclone acabou com metade do Malawi quase, e a Unicef disse, a gente não tem condições de bancar. Mas aí o pessoal do Malawi diz assim, vocês podiam vir nos ajudar aqui. E o Jones fez isso em 48 horas, arrumou. Então foram todos para o Malawi. O que a gente vai fazer aqui? Vamos usar um drone, vamos usar imagens de satélite. A gente conseguiu, né, usando matemática, fazer com que hoje, inclusive está rodando, um sistema que é possível identificar águas contaminadas ou não pelo cólera, que era o problema maior que eles tinham. Eles acharam que aquilo era mágica, mas isso é ciência, né? Tá certo? É ciência e ciência muito boa. Bom, isso foi em abril do ano passado, né? Então, quando chegou novembro, né, e dezembro, aí eu disse, rapaz, Jones, esse negócio na China não está me cheirando bem. Esse negócio vai se alastrar e vai chegar, né? Natal, vai chegar Carnaval, vai chegar aula, rapaz, isso não vai dar certo, né? E eu lembro que em janeiro, início de fevereiro, o Jones começou a fazer uns cálculos pelos dados que tinha no mundo, e eles diziam, vai estourar uma pandemia. E baseado em quê? Então, baseado numa teoria, né, na verdade, na teoria de Rich, é um modelo geométrico, né, muito interessante, né, onde você pode fazer, eu diria, previsões sem ser baseado em dados passados. E a gente viu que a curva estava crescendo 3 semanas antes da Organização Mundial de Saúde decretar a pandemia no mundo. E a gente disse, vamos fazer para Pernambuco. E aí foi que a gente começou a se movimentar, entendeu, Vitória? Na verdade, o LICA começou a se movimentar. Em fevereiro ainda. Em fevereiro, a gente começou a mexer, né, com os secretários, né, o Jailson, né, o André, né, logicamente, né, que a gente, né, mostrou e provou para ele que era possível a gente ver que estava chegando a epidemia aqui. Também uma razão anterior, viu, em relação, por exemplo, à prefeitura, porque o LICA, né, com o Jones e a equipe de epidemiologia do LICA, a gente já vem trabalhando com a prefeitura, né, com o Jailson, em um projeto, né, que é financiado pela Fundação Gates, né, em relação a crianças aqui na cidade do Recife. A gente já vem trabalhando há mais de um ano, com reuniões,
né, quase que semanais, o que nos faz ficar muito próximo à prefeitura. E quando a gente mostrou os números, disseram, não, aí tem alguma coisa realmente importante, né? E vamos escutar e vamos ver. E aí começou todo um preparativo, né? Como é que se trata uma pandemia, uma epidemia? Primeiro, a gente tem que ter um diagnóstico, né? Tem que saber se as pessoas estão doentes ou não. Tem que saber se é infecciosa ou não. Tem que separá-las ou não, né? Então, tem várias... Mas, primeiramente, tem que fazer um diagnóstico. Então, a equipe de Jones começou a fazer o diagnóstico epidemiológico. Quem outro tem aqui? Para a gente começar a fazer isso rápido. Eu digo, olha, a Genômica tem. Então, a gente já tem um convênio, né, com a Genômica há muito tempo. A gente já faz projeto com ele. Né? O primeiro grande envolvimento do LICA, né, nessa pandemia foi a epidemiologia, o professor Jones Albuquerque e seu time, né? Junto com a Secretaria de Estado e a Prefeitura, ponto. Então, o outro grupo foi com a professora Daniele Brunesca, né? Ela trabalhou muito, né, com Zika, né? Nós fizemos um trabalho com o Japão, né? Recebemos prêmio, né? Publicações na Nature, né? E eu lembro, Vitória, foi uma situação curiosa, né? Porque eu estava numa reunião na reitoria, inclusive, né? Discutindo sobre Covid, e Daniele me liga. Ela me liga e diz, olha, não tem mais kit para fazer extração. Eu disse, como não tem? Disse, não tem mais kits. Então tem mais um, a QAG, né, que é a marca do nosso robô, o pessoal está querendo tirar daqui para levar para a Bahia. Eu disse, como é a história? Não vai levar, não. Então, professor, olha, porque se vocês não comprarem, né, a gente pode disponibilizar alguns kits para vocês aqui, mas tem que pagar isso hoje. Eu disse, como é, velho? E quanto é que dá isso? 120 mil reais. Então, pode comprar, é nosso. Quem vai bancar? Disse, é Luiz. E depois isso para Daniela, né? Quem vai bancar eu? Meu carro não vale isso não, mas depois dá um jeito. Entendeu? E nesse momento, Vitória, eu acho que vale a pena chamar a atenção, o Ministério Público do Trabalho foi maravilhoso, né? Maravilhoso, porque vem sempre colaborando com o ICA, né? Com doações, a gente ligou no mesmo dia para eles, né? E eles realmente bancaram, né, a compra, né, de vários kits, e por aí foi que os kits foram chegando e a gente foi trocando, né? Inicialmente, a atuação foi nessa questão dos exames, em parceria com outras instituições, não é isso? Isso. Então, eu diria, foi uma frente de trabalho assim, né? Eu lembro de, pelo menos, alguns finais de semana que o pessoal trabalhou, realmente, trabalhou até tarde, né? Entendeu? Fazendo os testes, né? Que é exatamente aquela fase inicial, né? Mas o sentido de voluntariar das pessoas realmente foi um marco, está sendo um marco, né? Esse laboratório é o local que vocês têm a condição necessária de segurança para trabalhar com material, digamos, contaminado. Contaminado, exatamente, Vitória. Que é o mesmo laboratório que a gente trabalhou com Zika, né? Então, no nível Zika, ele estava ok, entendeu? Funcionou muito bem. Mas para trabalhar com Covid, mesmo com robô, a gente precisava de um nível de segurança maior. E aí, surgiu um outro time, um time da biossegurança, né? Que estava meio disperso aqui no LICA, eles se juntaram, né? A professora Priscila Gubert, né? Que controla, né? Que coordena, junto com o Daniele, né? Eles reformaram o laboratório, né? Que transformou um laboratório que a gente chama nível 2+, né? Exatamente para evitar a contaminação das pessoas que trabalham, né? E aí começamos a fazer os testes, né? Então, essa foi a segunda, eu diria, grande atividade, né? Tá certo? Bem no início da pandemia, né? E posteriormente, né? Vários outros laboratórios, inclusive o FPE, né? Entrou, né, nesse enfrentamento. Tem ideia de quanto já realizaram, professor? Para a gente diminuiu, né? Porque o AGEU Magalhães também entrou, né? Então a universidade entrou, o INIP também entrou posteriormente, né? Então foi muito bom porque houve tanto um aumento de disponibilidade dos testes quanto uma redução, né, dos pacientes. Foi uma briga para a gente conseguir kit, né? Eu te confesso que, né, a amizade, né, e a colaboração que muitos desses laboratórios já têm com o ICA favoreceu que a gente tivesse esses kits, né? Então, realmente, eu fiquei muito feliz, né, dentro, né, daquele momento, com essas três atividades, né, que repercutiram, por exemplo, né, hoje a gente tem, né, eu diria assim, um livro quase, né, com várias edições de biossegurança, né, onde o grupo de biossegurança do LICA está orientando instituições, né, como o grupo Brenan, né, como algumas operações do Porto Digital em relação à volta ao trabalho e como deve fazer isso, né. E aí a gente montou esse grupo. Hoje a Secretaria de Saúde tem uma sala, né, de controle, né, que foi montada, né, pelo grupo aqui do LICA, né, e pelo Instituto de Redução de Risco e Desastre, que é o nosso parceiro, né, que trabalha muito próximo. Que é da Rural, não é isso? Que é da Rural, trabalha extremamente próximo, né, que é o professor Hernani, que é o diretor, né, e aí aquela experiência que nós tínhamos tido lá no Malawi, né, com o uso de drones, né, é que a gente utilizou os drones e utilizou imagens de satélite
Eu diria, o primeiro impacto ambiental que teve aqui do petróleo, você lembra, né? Mais uma vez o drone, o IRB e o LICA entraram. E aí, quando chegou a pandemia, a gente já tinha um pessoal treinado, né, no uso de drones. Aí a pergunta simples é, será que a gente dá para identificar pessoas que estão com estado febril elevado? Não necessariamente com Covid, né? Mas que está com estado febril e a chance é muito grande de ter a ver com Covid. E usando o quê? Drones. Por que não? E a gente tem um trabalho, né, que é feito com o Instituto, né, é um instituto, né, é um ICT, né, do SIM, né, com o doutor Augusto Sampaio, né, que a gente chama o INES, Instituto Nacional de Engenharia de Software. E a gente disse, Augusto, será que a gente pode adquirir um drone, né, que já tem uma câmerazinha térmica, e vamos fazer os testes? Pronto. E esse sistema a gente não precisou importar, né? Existe aqui no Brasil. Então nós adquirimos, né? E os testes foram maravilhosos. A gente teve que mudar o software um pouco, né? Claro, né? Então foi, na verdade, um trabalho de participação maravilhoso, né? E a gente começou a usar os drones, né? E a gente usa semanalmente. É um drone, né? E vocês fazem com ele o estudo epidemiológico. É que ele faz um sobrevoo de 5 a 10 metros e consegue identificar, né, pessoas que estão com estado febril. Isso eu acho que é extremamente importante. Mas o outro é também ver aglomerações de pessoas, né? Então ele vê as pessoas aglomeradas, e como ele tem um alto-falante, entendeu? Então ele pode, né? Tipo, gente, por favor, né? Fiquem separados, né? Distanciamento, ou seja, ele dá avisos à população, né? Para controlar e reeducar as populações nesse momento de pandemia. Ou seja, ele tem essas duas funções, além de fotografar e filmar, né? Essas imagens, né? Esses dados não vêm para o LIC, né? Eles vão para a Defesa Civil, que é outro parceiro nosso, né? Vê praticamente em tempo real o que está se passando nas feiras, em vilas, né, em alguns locais, né, de subúrbios aqui de Recife, né? Em cooperação, realmente, a parceria, né, com o pessoal na Defesa Civil, né? Normalmente eles foram com o carro, né, da Defesa Civil junto, né, com outros drones, não com câmera térmica, mas com outros drones, e aí a coisa ficou mais calma, né? Eu te diria que algumas regiões do Recife, hoje as crianças talvez até esperem que o drone passe por lá para eles verem o drone, entendeu? Então, essa atualização dos drones, eu acho que ele veio para ficar, entendeu? Ele não vai desaparecer. Quer dizer, a utilização de drones, né, com câmeras, a gente está usando a câmera térmica, mas nossa ideia é comprar uma câmera multispectral para ver meio ambiente mesmo, né? Porque, infelizmente, a grande maioria das arboviroses também tem como sintoma febre, inicialmente, né? E desaparecendo uma, infelizmente, vem outra aqui, né? Então, a gente já está preparado. Essa pesquisa, professor, epidemiológica, vocês ainda estão fornecendo um relatório mensal, é semanal? Na verdade, é diário mesmo, né? Diariamente, né? Então, nós somos alimentados por dados que chegam do município, né? Eu diria que praticamente toda madrugada, né, o pessoal trabalha, né? E normalmente manhã, às vezes um pouco mais tarde, mas normalmente pelas manhãs o Estado recebe o boletim, né, já feito todas as avaliações, né, de dados, né? Então a gente vem alimentando o Estado e a gente continua ajudando o país também, entendeu? Claro. Então, ou seja, não só ajuda o Estado, mas o país. A gente precisa ajudar as pessoas, né? E diante desse acompanhamento que o senhor vem fazendo junto com os outros pesquisadores, como é que o senhor vê hoje os números da Covid-19 no Brasil e também em Pernambuco? Houveram vários problemas, né? Está havendo, né, problema dos números também no Brasil, né? Eu diria, né? Então você vê que o teste PCR é um teste demorado, que não é barato, é um teste caro, onde muitos estados, né, em muitas cidades, talvez não tenha como bancar, né? Então ocorreu uma mistura de dados nos últimos meses, entendeu, Vitória? Né? Então, alguns resultados que chegam até nós chegam resultados de testes imunológicos, se tem GG, teve GM, se já teve ou não, né? E são testes que não são tão bem certificados ainda, né? Existe uma tendência à queda realmente, tá certo? De casos, fato, tá certo? O número de mortes realmente está reduzindo, né? O número de mortes por Covid. Nessa semana eu tive uma dificuldade, né, de fazer ali o balão, né, atrás da faculdade, porque tinha muitos carros funerários, entendeu? Então tá me chamando a atenção. No SVO. Me chamou a atenção isso, sabe, Vitória? E aí a minha preocupação aumentou, né, quando você vê que o vírus, né, o SARS, né, SARS-CoV-2, ele não só um dos órgãos que né, ataca o pulmão, ele ataca o coração, ele ataca o pulmão, ataca o cérebro, ataca o sistema vascular, né? E houve um pico muito grande de mortes por problemas cardíacos, né, tá certo? No período de abril, né, e maio.
que não foi classificado como Covid, mas foi classificado, né, como mortes naturais, entendeu? Problemas cardíacos. Eu não posso afirmar que foi Covid, né? E também não posso afirmar que eles não morreram porque não tinha assistência médica, porque muitos hospitais, né, ficaram só por Covid. Então, mas mesmo assim, aparentemente, o número de mortes está caindo. Aí você diz, é um resultado bom? É um resultado bom. Qual a minha outra preocupação? Uma abertura, não foi nem no sentido de abertura, eu acho que o Estado está fazendo um trabalho realmente muito bom, muito cauteloso, né, em relação à abertura das atividades, né, com todo cuidado, sempre informando a população do distanciamento, o uso da máscara, né, se é obrigatório. Bom, todo mundo viu, né, a abertura que foi, né, no 7 de setembro, né, ou seja, está fazendo 3 semanas agora, né, quer dizer, as praias sem controle nenhum, né, então os bares, né, festas, né, isso indica que possivelmente o número pode subir, realmente, o número pode subir. Eu espero, sinceramente, que não chegue à subida que está ocorrendo hoje na Espanha ou que está ocorrendo na França. Né? Nesses dois países, né, o número de casos é muito maior do que o que foi no início. Os números lá estavam muito menores do que no Brasil, né, para eles começarem a abrir, mas eles abriram, começou o turismo, começou outras atividades que fizeram com que hoje, né, o número, eu não vi ainda hoje, mas ontem estava em torno de quase 15 mil, né, na França, né, o Reino Unido está quase mais de 7 mil casos, né, a Espanha mais de 10 mil casos, né, o número de mortes é pequeno, espero, né, que não morresse ninguém, né, mas ainda bem que é muito menos do que era antes, né. A situação nossa está em queda, eu diria que está mais em instabilidade. Eu acho que tem que reforçar ainda, a gente não pode de jeito nenhum dizer que ela está passando, entendeu? A gente tem que manter os cuidados de distanciamento, o uso de máscara, a higiene é fundamental. Por que isso? Né? Porque a gente já viu em outros países, né, que mesmo tendo um número muito baixo de contaminação, mesmo tendo todo o controle, né, o número voltou a subir. Né? Voltou a subir. E nós, gente, não vamos ter uma vacina até o segundo semestre do próximo ano. Né? Cruzamos os dedos, né? Que a fase 3 dessas vacinas derem tudo perfeito, né? Que eu acho que vai ter dificuldades. Então, a gente vai ter que ainda ter uma longa caminhada em ter esses hábitos mais acurados, né? Então... Nosso trabalho na UFPE tem que ser divulgado para a população. A Universidade Pública está fazendo seu papel. Você vê a população através de suas pesquisas. Agora, tem algumas perguntinhas aqui. Que legado a pandemia irá deixar para a sociedade em termos de avanços tecnológicos e de pesquisas desenvolvidas neste momento que estamos vivendo? Nós temos que melhorar a vigilância epidemiológica no mundo, entendeu? Isso eu não tenho dúvida disso, né? Isso é extremamente interdisciplinar. A gente está fazendo no LICA, mas ainda começando, né? Temos matemáticos, tem físicos, tem bioquímicos, tem biólogos, tem biomédicos, tem médicos junto, entendeu? Tem universidades UCL, tem Nagasaki, que está muito próximo da gente para desenvolver esse sistema, eu diria, de vigilância global, porque... Tanto é, né, a pandemia está provada, começou na China, mas chegou aqui. Então, as doenças não vão ocorrer só em Recife. Pode ter certeza que se ocorrer lá no interior de algum estado, vai chegar aqui. A gente precisa estar preparado para isso. Então, a vigilância epidemiológica é um legado maravilhoso. Uso de tecnologias que a gente precisa evoluir, né? Então, por exemplo, o PCR, né? A gente não pode estar esperando 5 horas para um resultado, entendeu, Vitória? Não pode, né? Eu diria, e aí como cientista, nossa classe, eu acho que baixou a guarda nos últimos, pelo menos, 20 anos, não desenvolver algo mais rápido, eficiente para esse tipo de diagnóstico, né? Nós no LICAS estamos trabalhando, né? Eu espero que daqui a alguns meses as primeiras notícias, né, de um método de diagnóstico, né, que praticamente em 15 minutos a gente vai fazer um PCR. Eu espero que isso dê certo. Opa! Exatamente. Esse pura das com. Isso aí é fantástico. Eu acho que vai dar certo. Ou seja, esse é um outro legado em desenvolver tecnologias para diagnósticos rápidos, moleculares e eficientes. Né? A gente precisa estar preparado para isso, eu não tenho dúvida. Né? A outra é a forma de agir, é a educação, os cuidados que a gente tem que ter. O Japão talvez seja o primeiro, é um grande país, né, onde usar normas contra a pandemia, né? Então, uma pessoa tossiu na rua, eles botam máscara. Eu acho que um legado extremamente importante, né, é, por exemplo, a tecnologia para desenvolvimento de medicamentos e vacinas, né? Você vê que a humanidade, como uma forma geral, a vacina mais rápida a ser colocada, né, levou 4 anos. Tá certo? 4 anos. Né? E a gente quer fazer em menos de 2 anos. Né? Bom, claro que tem uma limitação biológica das pessoas, mas eu acho que a gente tem que evoluir em termos de fazer esses sistemas serem muito mais rápidos. Nós somos forçados a, pelo menos em menos de 2 anos, a colocar uma vacina no ar. Né? Agora a gente está com essa urgência, essa pressão para que saia
Um ano e meio, 2 anos, quer dizer, não é algo simples, né, professor? Não é algo simples. Logo, a gente vai ter que evoluir na tecnologia e nos estudos para desenvolvimento de vacinas. Isso não tenho dúvida, o mundo todo vai correr. Alguns colegas mais pessimistas acham que a cada 5 anos a gente vai ter uma pandemia. Né? Alguns colegas, principalmente do exterior. Né? Eu espicho mais um pouquinho, né? Talvez entre 5 e 10 anos. Mas é capaz que a gente vai ter os próximos, para ter ideia, é a terceira pandemia desse século, nos últimos 20 anos. Né? Então, a chance é muito grande. E a gente tem que evoluir vigilância epidemiológica, diagnósticos rápidos e específicos, método de tratamento e vacinas. Isso aí, nós temos que evoluir. O mundo tem que colocar dinheiro nesses focos, se a gente quiser sobreviver, nossa espécie mesmo, entendeu? Precisa ser matéria escolar, as noções básicas de biossegurança. E dizendo que é fundamental que os dados científicos estejam abertos para contribuir no avanço equilibrado de pesquisas. Isso. Não, isso é fundamental. É outra situação que está ocorrendo agora. Para você ter ideia, né, esse vírus, né, já tem descrito mais de 7.000 mutações. Né? Mas como é que a gente sabe disso? Com a disponibilidade, né? Porque o banco está disponível para os pesquisadores. Isso, né? ele compara cepas, que ele descobre em Pernambuco, com dos outros países. Então, isso é fundamental. Fundamental. Se você deixar isso fechado, você imagina o risco, é muito grande, entendeu? Né? Para você ter ideia, né, a cepa que saiu, né, da China, né, e chegou na Itália, ela teve uma mutação muito significativa. Ela se tornou 6 vezes mais infectante do que a cepa lá da China. Mas é mais imunogênica, ou seja, o organismo reage melhor a ela, né? O que é muito bom, entendeu? Mas se essa mutação tivesse sido de outra forma, entendeu? E quando vai ter outra mutação? Então, se o mundo todo não formar, eu diria, um enfrentamento, né, para sequenciar, né, para a gente ter essas noções de como o vírus funciona, como ele está estável ou não, isso é fundamental e tem que ser feito quase que o tempo todo. Tem muitas publicações, né? O Lica, ontem mesmo eu soube mais uma publicação do Lica, né? Foi aceito por uma revista, com Covid, né? O Jones tem um trabalho belíssimo, né? Tá certo? Deve ser publicado aí nos próximos meses, maravilhoso, sobre a teoria, né? Isso que eu te falei, né? Da avaliação geométrica, né? De previsibilidade, né? Da pandemia. O trabalho, ele é tão interessante, né? Que alguns referissem, alguns não entenderam. E os que entenderam acharam maravilhoso. Entendeu? Já teve um trabalho do Jones publicado recentemente e a gente divulgou pela uma revista internacional. Uma revista internacional. Já teve capítulos de livro, né, do Lica, né, com IRD. Né? Eu acho que essas publicações são fundamentais. Ele não pode estar guardado na nossa cabeça, nem, entendeu? Embaixo do lençol. A gente tem que realmente divulgar para o mundo, né, que essa é a forma de a gente tentar resolver os problemas de uma forma mais rápida, mais econômica e mais eficiente possível. Isso é outro ponto, entendeu, Vitória? É muito interessante você ver que essa pandemia ela levou esse legado que eu já falei anteriormente, mas tem outro legado, tem um legado da educação, Sim. tem um legado da escola. Como é que a escola vai se comportar daqui para frente, entendeu? As universidades, as salas com 70 alunos fechadas, com ar-condicionado, vai funcionar? Muitos deles já estão treinados em usar um tablet e o iPhone, né, entendeu? Sei lá, né, um aparelho de comunicação, que talvez o formato de ensino, porque eu não tenho dúvida, vai ficar um legado mesmo. Ele vai mudar. Ele não vai mudar para voltar ao que era antes, entendeu? Ele vai ficar muito melhor do que era antes. Né? A questão de biossegurança também tem implicações no espaço físico de trabalho, não só nos hábitos? Uma boa pergunta. Com certeza, né? Eu te diria que até, eu acho, depois, né, de passado essa pandemia, né, os arquitetos, eu acho que devem se debruçar, né, junto com biomédicos, novamente, é interdisciplinar, né? É você fazer ambientes, né, que não seja, que não deixe o vírus ou outros agentes muito presos, né? Quer dizer, os ambientes de trabalho, eles vão mudar, não tenho dúvida, entendeu? Em relação a isso. Isso é fundamental, né? A estrutura nossa é uma estrutura muito vertical, né? Aqueles países que tiveram uma estrutura mais horizontal, né, de trabalho, de hábito, eles tiveram uma infectabilidade menor. Aqueles que tiveram, eu não vou dizer que é uma contaminação por elevador, né? Mas é uma estrutura que as pessoas se reúnem muito mais do que de uma forma mais horizontalizada, entendeu? Até o ato de construir, de fazer as novas edificações, já vão ser alteradas mesmo, né? E os ambientes, aqueles ambientes, né, que você tinha 40 e poucas pessoas, uma próximas da outra, né? Isso aí eu acho que foi, eu acho que não vai mais voltar, entendeu? Dentro dessa forma, né? Daí que está o desenvolvimento, né? Eu diria, tanto das estruturas, né, arquitetônica, né,
voltada para a biossegurança, né, eu diria, das pessoas, como o conforto mental das pessoas. Imagine, né, você está mesmo com um ambiente mais, né, mais disperso, um ambiente fechado, que tinha 10 pessoas, hoje você tem 5 pessoas, e 2 pessoas começam a espirrar. Daqui a pouco está todo mundo contaminado. O espaço que a gente trabalha, a universidade tem espaços pequenos, né? O senhor sabe disso. Exatamente. Isso vai ter que ser alterado, entendeu? A forma desse trabalho, a forma de se colocar, a forma de usar filtros de ar também vai ter que mudar, entendeu? Que é outro componente importante, né? Foi muito boa essa pergunta, porque as pessoas acham que a máscara por si só ela protege. Com certeza. Sim. É um agente de proteção extraordinário, né? Sem dúvida nenhuma, né? Tá certo? Porém, ainda eu diria, a melhor forma é o distanciamento das pessoas, tá certo? Por quê? Porque você pode ter uma falha, tá certo, na máscara. A máscara estava úmida, passou um pouquinho, houve um espirro fechado e o vírus vai. Ah, mas eu estou com a máscara protegendo. E aí você é a contaminação. Então, para evitar, entendeu, o distanciamento entre as pessoas ainda é o melhor mecanismo. Claro, podendo fazer esse distanciamento, né? E que foi isso, né? Que houve uma mortalidade enorme em Nova York, né? Porque tinha muitas casas, né? Tinha muitas pessoas juntas, né? Isso no final do inverno lá em Nova York, e aí, né? A contaminação foi enorme, né? E aí uma mortalidade muito alta em Nova York. Eu espero que não volte, né? Mas aparentemente o número de casos já está aumentando em Nova York, né? Mas é uma segunda onda que preocupa, mais uma vez preocupa no Brasil. Então, se a gente está vendo o que está ocorrendo, por favor, gente, né? Não baixe a guarda, por favor. Né? Adaptação às novas situações. As aulas híbridas serão, com certeza, uma nova modalidade de ensino. E Parisi ainda diz, mudança de comportamento é fundamental e creio que teremos uma evolução depois disso. A gente ainda está na pandemia, né? Mas a gente tem que pensar adiante, de pós-pandemia. Então, deixa aí a sua mensagem para que a gente possa encerrar. Acredito que 3 minutinhos o senhor tem. E você sabe, essa ideia de fazer webinar, né, isso começou, como te falo, já há alguns meses. Né? A gente está trabalhando aqui no LICA, nós estamos trabalhando na universidade, nós estamos fazendo descobertas, né? Nós estamos gerando conhecimento. Isso tem que ser repassado para as pessoas. Né? E eu também gostaria de saber o que está sendo feito em outros locais, né? E de uma forma mais efetiva do que a gente fazia anteriormente. Né? Então, que tal a gente colocar pessoas do mundo no nosso webinar, né? E você já deve ter visto, né? Como eu te falei, né? Teve gente, né? Que até por fuso horário, né? Então teve gente da África, né? Teve pessoa lá de Boston, né? E realmente alguns em inglês, né? O professor Pet, né? Falou, né? Lá na UCL, né? Em breve a gente vai ter mais gente, né? Né? Lá da Europa, né? Mas aí o que ocorre? Está havendo uma comunicação muito interessante, né? Que é isso basicamente a ideia que a gente queria. A gente queria dizer o que o LICA está fazendo e queria escutar o que o mundo está fazendo e fazer essa troca de informação e conhecimento. Né? Mas na verdade, aquilo ficava muito restrito à pequena população. Né? E quando a gente faz o webinar, né, tem alguns webinars, já tem mais de 700 visualizações, é trazer as pessoas que estão participando hoje, efetivamente, para transferir o conhecimento e aí divulgar o conhecimento. Né? E aí eu convidei o Hiro, né, e o seu título governador Paulo Câmara, eles aceitaram de primeira, né? E o raciocínio deles é exatamente isso, é aproveitar uma plataforma, né? E aí o LICA, né? As pessoas já conhecem porque faz pesquisa, etc., né? E usar esse conhecimento e essa dedicação que faz a pesquisa junto com a comunidade científica, né? E outras comunidades, né, da periferia, e levar a mensagem, né? E trocar e gerar mais conhecimento. Então, o resultado, eu acho que está sendo brilhante, né? Professor Bruno Severo, mandando um abraço para nós dois. Um abraço. Ele foi o primeiro a fazer a live aqui. Foi mesmo, foi? Ah, que beleza, gosto muito de olha, quer fazer o TCC com trabalhos do LICA. Fantástico o trabalho de vocês. Olha aí, professor. Muito obrigado. Seja bem-vindo. É isso, professor. Essa foi a nossa live de número 36. Muito bom que Bruno Severo esteja aqui, porque ele foi o número 1. Eita, que legal. Exato, e essa é a minha última live. Gente, o senhor está fechando. Porque a gente agora, no mês de outubro, eu vou fazer umas outras funções lá na Ascom e eu não vou ter condições de fazer. E aí já está chegando novembro, dezembro, janeiro, eu tenho férias, acredito que muita gente, mas é um legado também dessa pandemia. A gente aprender a utilizar mais essa tecnologia de forma rápida. Trouxe tanta gente aqui, foram tantas contribuições. Agradeço imensamente sua participação. Foi uma surpresa, eu não avisei no texto de divulgação, mas eu disse ao pessoal da Ascom, olha, vamos encerrar hoje. A gente pode ter uma edição extraordinária, mas a série a gente termina aqui. Pode ter edição extraordinária. Se a gente tiver, por exemplo,
o senhor disse aí, um trabalho, uma descoberta, alguma coisa, a gente pode fazer uma live para anunciar. Mas a série, ela termina hoje com chave de ouro com o professor José Luiz e com a presença aqui, olha, do nosso Bruno Severo. Eu não o chamei não, viu? Contribuição imensa, a comunicação também deu sua contribuição nessa pandemia, não só a Ascom, o Departamento de Comunicação, o Núcleo de Rádio e TV. Muito obrigada, agradeço também ao pessoal da Ascom, que esteve ali do meu lado, que ajudou a divulgar. E se a gente tiver alguma novidade boa, a gente faz aí uma edição extraordinária. Extraordinária. Tá certo? Muito obrigada, gente. Muito obrigado, Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado a todos, gente.